Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia! Bora lá pra nossa live. Já pega aí seu Provérbios 25, porque a gente vai ler Provérbios 25, já que hoje é dia 25, combinado? Deixa eu só achar o meu aqui também. Abre aí, 594. Vamos lá. Vocês já leram o Provérbios inteiro seguindo essa ordem? Tipo, dia 20, lê o dia 20. Dia 21, o dia 21. E assim por diante. Conta aqui pra mim nos comentários. Bom dia! Então vamos. Ó, Provérbios, abre aí na sua Bíblia, seja física ou no celular. Provérbios 25, 25, 1. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Aí o 2 já tá grifado e todo circulado. Aqui, ó. Que eu adoro escrever, rabiscar. Bora lá. Aí tá assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentá-la descobri-las é a glória dos reis. Em outra assim, a glória de Deus é encobrir certas coisas e a glória dos homens é descobri-las. Isso aqui é muito, muito interessante, porque revela que Deus escondeu certas coisas, né? Certos tesouros, que a glória dele é encobrir e a nossa é descobrir. Eu acho que eu já tinha feito um Reels, depois eu vou compartilhar no meus stories de novo, da palavra descobrir. Vocês sabem qual que é o significado da palavra descobrir? Descobrir é como se alguma coisa estivesse encoberta, tivesse com uma coberta em cima, sabe? Ó, quer ver? Faz de conta que esse power bank aqui é algo e ele tá como se estivesse tampado. Quando eu descubro, é como se eu estivesse tirando o que tá em cima dele, entendeu? Esse que é o significado da palavra descobrir. É como se fosse tirar algo que tá em cima, entendeu? Mas bora lá, no 3, 25:3. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. No 4, quando se retira a escória da prata, nela se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça fina firma o seu trono. Que profundo. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante das autoridades. Eu não lembro quando eu tava estudando também os provérbios, que me falou que como assim, se você vai em algum lugar, você se sentar lá na frente, e aí talvez aquele lugar tá reservado pra alguém, e aí você não tá sabendo quando você vai ter que se retirar daquele lugar pra ir pra outro, pra dar o lugar pra alguém que já teria aquele lugar reservado. É alguma coisa na vida prática, né? O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Olha. O 9. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Ó só. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Procure resolver sua casa diretamente com o próximo. Tipo, resolve os seus problemas diretamente com a pessoa, né? E não revele o segredo de outra pessoa. Não revela as coisas que a pessoa te contou, entendeu? Sabe, tipo, fofoca. E quando a gente começa a ler esse livro aqui, a gente entende que fofoca não é uma coisa favorável. Deus não se alegra com isso. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo. Você ainda corre o risco de ser recriminado por estar contando uma fofoca. E você jamais perderá sua má reputação. Você jamais perderá sua má reputação.
O 11 tá assim. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Outra coisa que fala em Provérbios e fala na Bíblia toda é que tipo, a gente tem que amar a repreensão. Amar quando a pessoa nos chama a atenção, fala alguma coisa que a gente tem que melhorar. A gente tem que abrir nosso coração pra filtrando aquilo ali, né? A pessoa só tá te dando um feedback, tá falando alguma coisa pra você, pega e filtra. Será que essa pessoa tá certa? O que eu fiz pra você que te fez sentir assim? E reflete sobre a sua ação. Porque aqui fala que a gente tem que gostar da repreensão. Tem que gostar de ouvir uma repreensão dada com sabedoria. E ela é só dada pra quem tá disposto a ouvi-la. Aí no 13 tá assim. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. 14. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Não faz sentido nenhum, né? Se gabar de uma coisa que você não deu, né? De um presente que você não deu. No 15. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Olha a sabedoria de uma língua branda que quebra até ossos. Aí tá com a letrinha F, tá assim. Vence a resistência. Que algumas frases tem uma letrinha em cima que tem um outro significado. Ou vai revelar o significado em hebraico ou vai revelar outra forma de entender essa mesma passagem. Aí no 16 tá assim. Se você encontrar mel, coma antes o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Se encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Ou seja, não come até vomitar, né? Em outras palavras. E o mel não é só o mel, é tipo qualquer coisa. Não come algo demais, entendeu? Até passar mal, até vomitar. O 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Sabe aquele vizinho que tá quase que todo dia na sua casa? Então, sábias as palavras de Salomão, não é mesmo? Então vamos pro 18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Então, não dá falso testemunho, não conta mentira sobre o seu coleguinha. Aí no 19 tá assim. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Não você fala nada, né? 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Como tirar a própria roupa num dia frio ou derramar vinagre numa ferida, ai Jesus, é cantar com o coração entristecido. É porque aqui também fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Aí imagina o seu coração entristecido. O que vai sair da sua boca? Aí no 21 tá assim. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Ou seja, trate bem o seu inimigo. Aqui, ó. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele sentir fome, dá para ele de comer, né? Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você
amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não vai entender, é bolufas, né? E o Senhor recompensará você. E você ainda vai ganhar a recompensa de Deus. Eita, nós. É cada um, que é um mais precioso que o outro. Vamos embora. 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irritado. A língua fingida traz o olhar irritado. Oh, como o vento do norte traz chuva. Eu nunca tinha reparado que o vento do norte que traz chuva. Nossa, aqui tem cada coisa. Você entendeu a parte do descobrir, né? Que tipo, tirar a coberta de cima, tirar o que tá em cima pra você enxergar uma coisa que tá ali próximo. Tá encoberto, né? Eu também não sabia disso. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Sabe que eu acho que esse negócio da chuva faz sentido? Eu tô parando pra pensar. Da onde que normalmente vem a chuva? Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. 24. Melhor é viver no canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Eita. Como a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega em uma terra distante. Nossa, é tão bom receber boas notícias, né? Aí no 26 tá assim: como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Nossa, como fonte contaminada ou nascente poluída é o justo que fraqueja diante do ímpio. Nossa, que forte isso aqui. 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Gente. 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim como uma cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Aqui na Bíblia fala muito de domínio próprio, né? Que é dominar a si mesmo. Então, uma cidade com seus muros derrubados. Porque antes tinha a cidade e aí tinha os muros em volta da cidade, que era tipo uma proteção da cidade, né? Contra a guerra, contra a invasão de inimigo. Então, quando a gente não sabe dominar a nós mesmos, é como uma cidade sem esse muro. É como se a gente sempre tivesse frágil ao ataques do inimigo. Como se a gente sempre não tivesse protegido, sabe? De ataques, eu acho que de ataques, acho que é a melhor palavra. Não sei. Comenta aqui embaixo qual que é o Provérbios de hoje que mais assim, mexeu contigo. Eu adoro o 2, o 25:2. Adoro não, eu gosto demais dele, porque ele me lembra que Deus já criou todas as coisas e que ele encobriu certas coisas, que a glória dele é encobrir e que a nossa é o quê? Descobrir. A gente não tem que inventar nada do zero. Ele já criou todas as coisas, mas ele deixou a gente livre pra gente descobrir coisas novas. Então eu adoro quando Deus descobre coisas novas, igual tipo esse negócio da chuva, né? Que a gente teve revelação aqui em Provérbios 25, que a chuva, o vento do norte traz chuva. Eu não sabia, eu não tinha me atentado a isso. Mas é impressionante como as coisas que Deus faz são maravilhosas. E a gente está em constante descoberta de coisas novas. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido. Comenta aqui. Olha, o que mais fez sentido pra mim foi esse. Porque eu tô passando por uma fase que tá relacionada a isso. Não sei, aí você se vira. Ou se você quiser me comentar. Não, Erika, eu não quero comentar nos comentários aqui pra outras pessoas lerem. Pra outras pessoas lerem. Eu quero mandar no privado. Pode mandar. E se você ainda não tá no meu clube do livro, me chama aí no direct, que eu vou te dar mais informações, tá bom? Que a gente vai ler toda a Bíblia em 6 meses. Essa aqui que é a NVI, beleza? A versão que a gente tá lendo. Se você não tiver a física, não faz mal. Você pode usar no aplicativo, você pode usar do computador, a online. Não precisa ser a física, é só pra gente ter um propósito junto de todo mundo que tem o mesmo propósito de ler a Bíblia. Colocou aí na sua meta de 2025 ler a Bíblia toda, lê e lê ainda em 6 meses.
tá? E se vocês acharem que depois a gente achar não, a leitura tá muito pesada e for algo de consenso, a gente pode sim reduzir, porque nesse ritmo de ler em 6 meses, a gente lê em média 7 capítulos por dia. Então é uma leitura bem puxada pra quem não tá acostumado assim a ler muito, beleza? Mas é isso, bom dia, um beijo e bom sabadão pra vocês, tá bom?